Rosiana. Agora sim. Eu estou vendo agora. Então, perfeito. E tem um horário para a gente encerrar? É assim, nós estamos fazendo de 40 a 1 hora, né? Aí Certo. você fiquem à vontade, né? Se é muita coisa, eu acho que você dá aquela curiosidade, desperta a curiosidade para depois provocar um pouco mais de questões, né? E isso é que vai enriquecer a experiência de vocês com essa parte da Agenda 2030. Então, Legal. os objetivos é um desafio, mas eu acho, assim, que todo mundo agora, né, está vendo esses objetivos um pouco mais claros, né? Porque está doendo na pele de todo mundo. Não é verdade? É verdade. Parece que a gente retrocedeu. Então, perfeito. Então, certinho. Mas que bom ter vocês por aqui. É um prazer estar aqui. E a Rosiane também já se transformou. E você, Eduardo, que, pelo amor de Deus, você já é patrimônio já nosso. A Rosiane tem participado também do Zona Federal e sempre aceita os convites, né? E isso é muito bom, porque você está tendo uma prática muito boa agora. Então, isso é maravilhoso. Tudo isso vai ser algo enriquecedor para os alunos de engenharia ambiental. Bom, temos 29 pessoas no chat, no Que bom. Meet. Vamos sobrepassar essa meta de ontem aí. Ana, quantos tem inscritos aí Nesse era 80, eu acho, 89, mais ou menos 80? isso. Perfeito. Se a gente chega a 50%, já é uma vitória já, tá? Então, você fala assim, que as inscrições seriam 10%, mas como eu na universidade e os alunos procuram conhecimento, é um pouco mais. Então, seja 40, já é uma beleza. Ótimo. Mais uns 2 minutos. Ok. Alguém tem alguma dúvida? Coloque aí no chat, tá? É a mesma dinâmica da palestra passada. Vocês colocam o nome por inteiro aí, né? E fiquem na palestra, tá? Todo mundo anota o seu nome. As perguntas, vocês podem ir escrevendo, por exemplo, lembraram de alguma coisa que o Eduardo ou a Rosiane falaram? Vocês escrevem no chat, não tem problema. Depois vão ser respondidas, né? Então, à medida que vão surgindo as dúvidas, já vão escrevendo no chat lá. Não quer dizer que vai ser imediatamente respondida, vai ser só no final da palestra, tá bom? Ana, como que seria as pessoas que são fora da UFT? Já você falou para eles como que vai ser? Oi, professor? As pessoas que não são alunos da UFT, como seria a parte da certificação? Tem algum dado específico que tem que colocar? Ontem perguntaram. Eu acho que não. Só os dados básicos mesmo da inscrição, quem fez a inscrição, vai ser só aqueles mesmo. Perfeito. Não precisa de nada especial. Não precisa, ou seja, não precisa ter matrícula no UFT para receber o certificado, né? Tem alguém com violão aí? Tá. Perfeito.
Bom, Ana, eu acho que já deu o tempo, temos 32. Pode começar, Ana. Ok, podemos começar? Vamos lá. Antes eu vou dar uma iniciada. É, Boa, fala. boa noite, sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso evento, a nona semana do meio ambiente, realizada pelo Programa de Educação Tutorial de Engenharia Ambiental. E esse é o nosso segundo dia, e hoje vou tratar de uma mesa redonda. Antes, eu gostaria de agradecer ao apoio das entidades do curso de Engenharia Ambiental, o Centro Acadêmico Guido Ranzani, a Atlética Suprema e a Empresa Júnior de Engenharia, Ambi Júnior de Engenharia. E agradecer também a todos os participantes. Algumas informações. Peço para quem estiver aqui para fazermos uma lista de presença, escrevendo no chat seu nome completo. Em relação às perguntas, elas também podem ser registradas por ele para depois serem respondidas. A mesa redonda de hoje tem como tema a Agenda 2030, a chave para um futuro sustentável, composta pela engenheira sanitarista, mestranda em engenharia ambiental e servidora pública da Prefeitura de Palmas, Rosiane Veloso de Camargo, e pelo biólogo e gerente da educação ambiental da Fundação do Meio Ambiente, Eduardo Pelaez Risuênia. E como mediador, o professor Dr. Juan Carlos Valdez. Desse modo, podemos dar início à mesa redonda. Boa noite a todos. Eu vou começar aqui colocando... Bom, meu nome é Eduardo. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Uma satisfação enorme poder estar falando com vocês. Minha primeira live, então, desculpem se eu falhar em algum aspecto. Nós criamos uma apresentação e eu gostaria de mostrar a apresentação para vocês, apresentar. Eu vou abrir aqui e vamos ver se vai dar certo. Gostaria que alguém me respondesse se consegue ver, se vai visualizar. Tá? Estou compartilhando agora. Alguém visualiza a apresentação? Vocês estão visualizando? Sim. 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 Legal. Bom, o assunto de hoje, então, é a Agenda 2030, a chave para um futuro sustentável. Tá? Como eu falei, meu nome é Eduardo, tá? Eu estou atualmente como gerente de Educação Ambiental na Prefeitura de Palmas, tá? na Fundação Municipal do Meio Ambiente, e do Paraná, de Curitiba, me formei na graduação de Ciências Biológicas, e tenho uma pós em Botânica Fanerogâmica, que são plantas do reino superior. Tá? E hoje nós temos a Rosiane, engenheira sanitarista da Prefeitura de Palmas, pós-graduada em Vigilância e Saúde Ambiental e Desenvolvimento Local e Objetivo de Desenvolvimento... Deixa eu... Só um minutinho aqui. Um minutinho que tá... E Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E mestranda em Engenharia Ambiental aí pela UFT. Ela fica brava quando eu falo, mas é uma doutora nas ODS. Né? Bom, inicialmente eu gostaria de falar um pouco sobre a história dessas ODS, tá? Como é que ela começou, qual é essa história qual é a história dessa tal das ODS. Nós temos uma conferência que vocês com certeza devem saber do que se trata, que são a conferência da ONU. Essa conferência ela trata de assuntos ambientais, tá? E ela começou em 1972, em Estocolmo. Tá? Nesse momento, eles trataram... foi a primeira conferência
e eles começaram a tratar já sobre lixo, falando sobre lixo e tal, e todos esses aspectos gerais, assim, do meio ambiente. Né? Em 85, em Montreal. E em 92, nós tivemos a Eco 92, que foi um marco nessas tratados, nessas conferências. Foi um marco porque foi lá que se tratou pela primeira vez sobre o desenvolvimento sustentável. Primeira vez que a palavra desenvolvimento sustentável surgiu foi no Rio de Janeiro, na Eco 92, aqui no Brasil. E, junto com isso, a criação da Agenda 21, né, que é uma agenda muito importante. Vocês estão me ouvindo, por acaso? Tem alguém me ouvindo nessa live? Sim, sim. Estávamos ouvindo. Está perfeito o áudio, viu, Eduardo? Legal. Então, criou-se a Agenda 21. Tá? A Agenda 21 foi criado na Eco 92, em especial, criou-se também os GTs, que foram os grupos de trabalho, porque antes não tinha grupo de trabalho. Eles se encontravam, se reuniam, mas cada um vinha com assuntos setoriais e conversas sobre o meio ambiente, mas eles tinham assuntos aleatórios, específicos, e não tinha um grupo de trabalho bem ao certo. Uma curiosidade, na época de Montreal, não sei se alguém lembra, pelo menos é da minha época, nós tivemos um problema super sério com clorofluorcarbono, que eram os CFCs, porque na época dizia que esses CFCs era super poluente, que iria abrir um buraco na camada do ozônio e criar um problema global e tudo, né? Então, foi, na época, bem... Eu lembro disso aí, é da minha época. Ah, o senhor se lembra, Lembro. Então, foi em Montreal, eles começaram, que trouxe essa ideia dos CFCs e tudo. Inclusive, hoje a gente nem usa mais o clorofluorcarbono, né? Mas depois que parou, também chegou-se à conclusão que não era ele um causador, assim, ou o grande causador da camada do buraco da camada do ozônio, né? Então, criaram os grupos de trabalho, os GTs, os grupos de trabalho. No contexto geral, todos esses conselhos e comitês, eles têm atualmente têm grupos de trabalho, né? Então, esses grupos de trabalho se dividiram em várias... a cada vez mais criam-se novos grupos de trabalho. Hoje nós estamos com um monte de grupo de trabalho, atualmente, né? Mas um dos primeiros grupos de trabalho foi da Agenda 21. Tá? Então, eles criaram um grupo de trabalho e criaram a Agenda 21. Que a Agenda 21 é uma agenda riquíssima, que vem a cada dia mais sendo aderido pelas prefeituras, pelos estados, pelos municípios e pelas instituições públicas e privadas, né? Uma instituição, uma empresa que adere à Agenda 21, ela tem um know-how, ela consegue deixar mais eficiente os seus trabalhos, consegue fazer com que exista coleta de lixo, separação, né, dos resíduos e tudo mais. Né? Depois nós tivemos Kyoto, que foi uma conferência super complicada, até porque nós estávamos numa guerra fria e tudo. E então passou-se um certo tempo, em 92, em 2002, aliás, eles criaram um grupo de trabalho que desenvolveu os objetivos do desenvolvimento do milênio. Tá? Esses objetivos, eles foram divididos em 8 objetivos do desenvolvimento. Depois a Rosiane vai tratar bem certinho, detalhado, como foi, quais foram esses objetivos e mais ou menos qual era o intuito, né, desses objetivos. Mas, na época, existia
um entusiasmo muito grande. Quando chegou em 2002, existia um entusiasmo muito grande com a criação da Agenda 21, com o final da Guerra Fria e com a criação dos objetivos do milênio, existia um entusiasmo muito grande, tá, por parte da comunidade científica, né? Inclusive, nessa época, criou-se também a Carta da Terra, que é uma carta que a gente precisa olhar com mais cuidado para ela, que trata que trata justamente do cuidado com a vida, com a questão do ser humano e tal. É uma carta muito bonita, eu recomendo a leitura para todos vocês, tá? Não é uma leitura, assim, muito fácil, simples, mas a gente vai lendo aos poucos e vai entendendo ela, tá? Depois nós tivemos o Rio Mais 10, que também foi uma super conferência, acho que foi uma das maiores conferências no número de participantes. Nós tivemos foi o recorde da época, tá? Nós tivemos 100 e poucos participantes, agora não me recordo muito bem. Copenhague, que nós tivemos também uma participação efetiva, tá? O Rio Mais 10 teve a polêmica dos Estados Unidos, ele quis se retirar na época e foi bem complicado. Copenhague, ele já vem trazendo também dificuldades dos Estados Unidos na participação e, inclusive, a China entra pela primeira vez nas discussões. Depois nós tivemos 2011 Dubai e finalmente a Rio Mais 20, que foi também um marco, foi que de todas elas a que teve a maior participação de países, e foi então ali na Rio Mais 20 que se falou pela primeira vez assim, que se formalizou, na verdade, porque já vem se falando do aquecimento global, mas que se formalizou a questão do aquecimento global, tá? Na Rio Mais 20, alguns acordos foram firmados de aquecimento global, mas nessa época os acordos, eles eram uns acordos que forçavam um pouco os países a cumprir com as metas definidas por um grupo de trabalho. Então, por exemplo, alguns países que eram desenvolvidos, jamais conseguiriam cumprir com esses acordos. Outros que estavam em desenvolvimento, os acordos já haviam sido cumpridos antes de acordar, porque eles já alcançavam essas metas, de forma que não tinha um equilíbrio. Quando chegou em Paris, definiu-se, então, que cada país seria responsável por impor a sua própria meta. Até 2000 e tanto, o Brasil vou alcançar essa meta. Então, eles mais ou menos, cada país definiu o que ia alcançar, o que não iria alcançar. Foi mais simples e foi mais assertivo. No entanto, os Estados Unidos se recolheu. Pela primeira vez, a China assinou um acordo, mas os Estados Unidos se recolheu e não assinou o acordo nenhum, nem dizendo o que ia fazer ou o que não ia fazer. Ele participa, ele é signatário ainda, mas nessa época ele ainda é signatário, porque hoje não é mais. Mas nessa época ele era signatário, mas não assinou acordo nenhum. No entanto, nós avançamos muito porque o grupo de trabalho criado já lá na década, em 2002, né, que na verdade foi em 96 que ele foi criado, esse mesmo grupo de trabalho transformou essas ODNs em ODS. Aproveitou essas ODNs que eram específicas para alguns países e desenvolveu as ODS, com a participação de 193 países que se comprometeram em cumprir ou levar essa cartilha dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável como políticas públicas, como orientadora e norteadora das ações desses países. Tá? Então, a gente chega no assunto de hoje, na aula de hoje,
que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eu acho esses Objetivos do Desenvolvimento Sustentável ousado e tem um prazo curto. Hoje nós temos 10 anos para chegar em 2030, então nós temos 10 anos para desenvolver as ações ou nortear. Mesma coisa com as ODMs, que também tinham um prazo um pouco curto. Hoje vejo um pouco entusiasmo em relação à época da Agenda 21, em 2002. Hoje eu vejo um pouco de entusiasmo nos países com relação às ODS. No nosso país, em especial, com relação ao meio ambiente, mas em se tratando das ODS. Então, eu acho importante a gente resgatar esse entusiasmo, sabe? Nós estamos num momento de pandemia, as ODS, no decorrer da apresentação, a Rosiane vai falar um pouco, vai associar as ODS com esse momento que nós estamos vivendo, e vejo também uma relação intrínseca, uma relação muito próxima do meio ambiente com a crise que nós estamos passando. Eu, como biólogo, entendo que tem tudo a ver nós estarmos nessa crise, nesse momento, que é um vírus, e a maneira como nós estamos tratando o meio ambiente. Acho que, se a gente parar para pensar, pode ter uma relação, né? E, então, nós precisamos fortalecer esse entusiasmo, né? Vejo também que, nesse momento, nós precisamos também tratar um pouco de educação ambiental, até para fortalecer o entusiasmo, então ter uma atenção especial com a questão da educação ambiental. E essa história de resiliência, né? Nós estamos vivendo nesse momento de pandemia, né? Fazendo uma live hoje, todo mundo em casa, então nós precisamos ter uma resiliência, desenvolver mais essa resiliência, né? E eu acho que a educação ambiental é um instrumento estratégico para que isso aconteça, tá? Agora, eu gostaria de passar para os objetivos e passar a palavra para a Rosiane. Ela vai conversar um pouquinho sobre os objetivos do milênio e depois ela entra nas ODS. E se ela me permitir, a gente vai colocando, durante a apresentação dela, algumas curiosidades. Tudo bem? Perfeito, Eduardo. Permitido. Tudo bem. Legal? Permitido. Vamos fazer aí um bate-bola. Um formato mais dinâmico, porque Ótimo. uma aula via celular ou computador pode ser uma coisa um pouco convidativa, as pessoas vão ficar um pouco cansadas, sonolentas, então a gente cria uma coisa mais dinâmica. Bom, pessoal, os objetivos do milênio foram... Eduardo, desliga seu microfone, por favor, que ele grava meu som e daí me retorna. Ok, só um minutinho. Uhum. Valeu. Os objetivos do milênio, eles surgiram num contexto antes do ano 2000. Eles foram propostos de 2000 até 2015, eles vigoraram. A ideia deles era propor uma agenda mundial, né, já proposto pela ONU, com 8 objetivos para mudar o mundo. Então, você tem erradicar a extrema pobreza e a fome. Vocês lembram do famoso programa do governo Lula, Fome Zero? Ele era um programa visando cumprir esse primeiro objetivo do milênio. E aí você tem um objetivo de ensino básico universal, um objetivo de igualdade entre os sexos e autonomia das mulheres, o objetivo número 4 de redução de mortalidade infantil, objetivo 5 de melhorar a saúde materna, objetivo 6, combater o HIV e a AIDS, a malária e outras doenças. O único objetivo que contempla a esfera ambiental é o objetivo 7, de garantir a sustentabilidade ambiental, e o objetivo 8 é a parceria mundial para o desenvolvimento.
que o pessoal percebeu nesse contexto dos ODM? Eles são objetivos que foram colocados como objetivos globais, mas se vocês observarem, o que é que um país desenvolvido precisa cumprir aí para atingir um desses objetivos? Então, percebeu-se que eram objetivos que, no contexto de desigualdade entre os países, né, você tem país, você propõe uma mesma agenda para Dinamarca e para Gana. Então, percebeu-se que, nesse contexto, esses objetivos, eles contemplavam muito mais os países em desenvolvimento do que os desenvolvidos. Então, se tornou uma agenda um pouco aí desigual, né? Era uma agenda mais para país que está em desenvolvimento. Então, dificultou. Por isso foi que repensou-se uma forma de desenvolver objetivos do desenvolvimento sustentável de uma forma que contemplasse mais os países desenvolvidos, né? Uma agenda que seja igual para todos os países. Vamos passar. Aí a Agenda 2030 é um protocolo internacional, foi assinada por 193 países numa Assembleia Geral da ONU, né? O Brasil, como sede da Conferência Rio+20, teve um importante papel na construção da agenda e na promoção do diálogo. O Brasil, o que eu vou passar para vocês, basicamente, são coisas que eu vi, ouvi, li, estudei, lá no curso que eu fiz na escola, na ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública. E aí lá a gente teve aulas com algumas das pessoas que inclusive participaram da construção da agenda, aqui como representantes do Brasil. Então, eles falavam muito para a gente sobre o papel que o Brasil exerceu na construção da agenda. Foi um papel muito protagonista, foi um papel muito forte. O Brasil sempre exerceu um papel forte com diplomatas fora. Então, o que acontece? A gente entrou num contexto, mais recentemente, de que a Agenda 2030 já não dialoga com os objetivos do governo. Então, meio que perdeu-se um pouco desse processo, né, por causa de mudanças que nós tivemos. Mas ainda assim o Brasil teve um papel muito, muito importante na construção da agenda. Vamos passar. Os princípios da agenda são esses principais, são os norteadores da agenda, esses 3 lemas, digamos assim. Não deixar ninguém para trás, que seria, ela deve contemplar a todos. Se alguém estiver ficando para trás, conseguimos andar com vários países, sei lá, com 80% dos países, e aí 20% está para trás. Então, vamos ter que revisar, né, vamos discutir numa Assembleia Geral e vamos ver o que a gente faz para resgatar esse pessoal que está ficando para trás. A integração, que contempla aí você atingir os 3 objetivos do desenvolvimento sustentável, os 3 princípios do desenvolvimento sustentável, né, que é o social, econômico e o ambiental, interligados. E uma coisa muito interessante e que eu acho que é uma das principais lições que eu queria passar para vocês hoje. As ODS são indivisíveis. Os objetivos, eles são muito ligados uns com os outros. Conforme a gente for lendo um pouco das metas, vocês vão perceber isso, né? Ele tem metas, por exemplo, sobre a questão da água, a ODS 6, que fala da água e saneamento. Você tem lá coisas que falam sobre proteger as meninas e mulheres, porque existem contextos na comunidade internacional que você tem meninas e mulheres indo buscar a água longe da comunidade, do local onde elas moram, né? E aí elas correm o risco de serem até mortas ou sofrerem violência sexual nesse trajeto. Então, você tem essa questão de uma ODS que dá um toquezinho numa coisa de outra, né? Você tem, é muito presente, quando a gente for lendo, eu vou mostrando para vocês. E a universalidade, que a universalidade não significa uniformidade, né? Universalidade seria para todo mundo, mas cada um do seu jeito, respeitando as suas diferenças, porque temos países em contextos muito diferentes uns dos outros.
diferenças culturais muito fortes entre os países. Então, tem que haver um respeito pelas diferenças culturais que temos, né? E ainda assim, tentar atingir o desenvolvimento como um mundo, ok? Vamos passar. Então, os 3 pilares do desenvolvimento sustentável é muito presente no conteúdo da agenda, né? Que seria o pilar social, ambiental e econômico. Eu acho que isso daí vocês já estão careca de saber, por isso que eu já nem... E aí a gente tem aqui os 3 pilares num formato diferente, que é uma espécie de um gráfico, uma figura aí, né, quase que um fluxograma. Você tem aí o pilar ambiental, que é o que chama de biosfera aí, né? E esse pilar ambiental, ele é colocado aí como a base, né, sobre a qual você tem a sociedade e sobre a qual a sociedade dá base para a economia, né? Porque sem planeta, nós não temos pessoas, e sem pessoas, nós não temos economia, né? E uma coisa que é interessante, vocês estão vendo o topo da pirâmide, a cerejinha do bolo, é o ODS 17, que ela trata das parcerias. Então, parcerias interliga toda a pirâmide. Pode passar. E agora a gente entra, de fato, no que são os objetivos, né? Nós temos 17 objetivos. Cada objetivo tem uma série de metas vinculadas a ele, que já é como atingir aquele objetivo, né? Então, tem 169 metas ao todo. E já foram traçados 231 indicadores, que é uma ferir se você está atingindo aquela meta que foi proposta. Então, a Agenda 2030, vou falar uma coisa para vocês também, a dica aí, ela é uma forma excelente de você estudar planejamento, porque ela propõe o mundo, ela propõe um cenário para 2030, e aí você, dentro desse cenário, você destrincha esse cenário em 17 objetivos que você quer atingir, cada um desses objetivos é mensurável nas metas, que são contidas dentro do objetivo, e aí você tem a forma de aferir se você está atingindo a meta são os indicadores. Então, se você estudar a Agenda 2030, você compreende muito bem o que é um processo de planejamento bem formulado. E ela também é baseada numa ideia bem bonitinha, bem didática, que é a questão dos 5 P's, né? Os 5 P's são pessoas, prosperidade, paz, parcerias e planeta. E aí você tem grupos de cada P que contemplam alguns dos objetivos, né? Questão do pessoas, que é o grupo de desenvolvimento social. Você tem as ODS 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele começa lá pelo social. Aí você tem planeta, que é o grupo que contempla as ODS do grupo ambiental. Aí tem as 6, 14, 15, 12 e 13. Parcerias é a ODS 17 pura, né? A questão da paz, porque se você não tem paz mundial, ou se você não tem paz até em um país, você não tem como atingir desenvolvimento e muito menos sustentável. E aí tem a questão da prosperidade, né? Que todo o globo deseja atingir. E aí você tem 5 objetivos atrelados, que são o 7, o 8, o 9, o 10 e o 11. O 11, ele é quase uma transição, quando a gente for olhar, ele é o Cidades Sustentáveis, ele faz uma transição, uma ponte entre prosperidade e meio ambiente. Ele é bem interessante. O pessoal fala que ele é como se fosse o resumão das ODS em uma coisa só, porque dentro da cidade você tem todos os contextos acontecendo ao mesmo tempo e você discute tudo dentro de uma cidade. Aí vamos passar. Aí agora a gente entra nos objetivos em si. Primeiro objetivo, o objetivo de acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Aí, vinculado a ele, nós temos 5 metas, né? Ele tem também, todos os objetivos, eles têm metas e meios de implementação. Qual que seria a diferença entre eles? As metas são aonde eu quero chegar, como eu quero chegar, até quando eu quero chegar.
E os meios de implementação descrevem formas que eles viram dentro das Assembleias Gerais para você chegar aonde você quer chegar. Então, ele mistura um pouquinho também, ele tem uma carinha de meta também. Se vocês olharem, eu coloquei alguns dos meios de implementação, não coloquei todos, porque é muito extenso. Mas quando eu mostrar para vocês, vocês vão ver, ele tem uma cara de meta, mas ele fala de como chegar lá. Eles propuseram planos, acordos e outras coisas para chegar lá. Então, você tem, vamos ler só uma aqui, uma meta. Erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com menos de 1,90 por dia. Aí eu pergunto para vocês, vocês já pensaram qual que é a diferença entre pobreza e desigualdade? Aí, deixa eu até ir para o chat, eu vou pegar a resposta de vocês aqui. Vocês sabem qual a diferença entre pobreza e desigualdade? Sim ou não? Muito sincera, Micaela. Mas vocês sabem? Fala sim ou não. Eu acho que a maioria... Não, vamos lá. Não sabe, não. Vou explicar. Não sabe, não. Galera, pobreza, você tem uma linha. Essa linha ali, na ODS, ela está definida. $1,90 por dia. Quem está abaixo dessa linha é pobre. Então, se você está abaixo de $1,90 por dia, é pobre. Né? Desigualdade é a diferença desse cara aqui, que está com $1,90 por dia, e esse cara aqui, que está com 1.900 por dia. Então, essa diferença entre esses dois pontos aqui da curva é a desigualdade. Né? E pobreza é essa galera que não tem o mínimo. Então, o primeiro objetivo é todo vinculado para acabar com a pobreza. O segundo objetivo... Vamos passar? O segundo objetivo é acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição e agricultura sustentável. Pode passar, Eduardo. Ele tem vinculado a ele 5 metas, né? Ele é bem amplo, né? Ele envolve a ideia da agricultura porque você tem produção de alimentos. Segurança alimentar seria você garantir o mínimo de alimentação e uma alimentação própria para manter a saúde das pessoas. Então, ele é mais amplo do que parece, né? E aí, se você parar para pensar, mas países desenvolvidos não têm essa questão, né? Não é um problema para eles. Às vezes é por causa daquela questão do não deixar ninguém para trás, né? Às vezes você tem, tipo assim, 98% da população e tem aquele 2% lá que está em risco de passar fome, né? Então, atingir como um todo é bem difícil. Aí, vamos ler uma delas aqui. Acabar com todas as formas de desnutrição, né? Incluindo atingir até 2025 metas acordadas internacionalmente sobre nanismo e caquexia em crianças menores de 5 anos de idade e atender necessidades nutricionais dos adolescentes, mulheres grávidas, lactantes e pessoas idosas. Então, vocês veem que é bem ampla. Vamos passar para a ODS 3. A ODS 3 é a ODS da saúde. Resumão. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Vocês lembram lá das ODM? Tinha 2 ODM que eram vinculadas a isso, que era a questão da mortalidade infantil e da saúde de garantir a sobrevivência das mulheres grávidas, alguma coisa desse tipo. Eu não me recordo exatamente. Mas aí o que acontece? Isso não contempla tudo o que acontece em questão de saúde em um país, né? Aí a ODS 3 ela veio muito mais destrinchada para você contemplar aspectos que vão muito além de crianças e mães, né? Você tem uma das metas que eu acho mais interessantes é a 3.6. Até 2020, reduzir pela metade as mortes e ferimentos globais por acidentes em estradas, né?
Então, você vê que ela é muito ampla, ela contemplou coisas que você não necessariamente pensa em questão de saúde. E aí, ela fala de saúde sexual, reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por produtos químicos perigosos. Isso daí são coisas bem interessantes para a gente colocar numa introdução de TCC, numa introdução de artigo, porque mostra que existe um pensamento global, né, para coisas que nos afligem. Então, eu uso bastante isso, de identificar qual é a meta e a ODS que está relacionada ao tema que eu vou explorar num trabalho, né? E aí eu já abordo ela, dou destaque para ela. Bom, uma das coisas mais interessantes, um dos aspectos interessantes da ODS 3 é que ela trouxe uma novidade também. Ela fala de doenças, né? Tipo assim, saúde, né, evitar as doenças e trazer bem-estar. Bem-estar contempla aspectos de saúde mental. Então, começou-se a assumir que é importante que as pessoas estejam se sentindo bem, além de estarem gozando de boa saúde, né, estarem em perfeita saúde física, né? Então, isso é bem interessante também. Aí temos a ODS 4, que é a ODS da educação. Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Vinculada a ela, nós temos 7 metas. E dessas 7 metas, eu vou dar ênfase aqui para a 4.7, que é a meta da educação ambiental. Ela é muito bonita, inclusive. Vou ler para vocês. Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável. Então, ela é bem ampla. Vocês perceberam que ela é uma ODS da educação, que dá um toque aqui sobre educação para a sustentabilidade, que é uma questão mais de ambiental, né? Inclusive, e fala, tipo, cultura de paz. Então, ela é bem ampla e ela reflete um pouco daquela ideia da indivisibilidade, né? Que você tem aspecto social vinculado com ambiental, vinculado com outro aspecto social. Vamos passar. Aí nós temos a ODS 5, que é a da igualdade de gênero. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as meninas e mulheres. Quando eu fiz o curso lá em Brasília, uma das dúvidas que eu tirei foi se ela é uma ODS que contempla igualdade de gênero para todos os gêneros, né, os novos gêneros que a gente tem na sociedade, ou se ela era mais voltada para mulheres e meninas. E me responderam que ela é mais voltada para a questão de empoderar mulheres e meninas, da igualdade mesmo, né? Mas vocês vão perceber que se a gente der uma lida nela, nas metas, que tem 6 metas associadas, ela contempla muitos aspectos de vida profissional feminina, né? E uma que é bem interessante aqui, reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado, por meio da disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e políticas de proteção social, bem como a promoção de responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família, conforme os contextos nacionais, né? Então, a gente percebe que ela toca algumas feridas aí de algumas sociedades, né? E ela foi um dos principais motivos pelos quais o governo atualmente decidiu não se nortear, não fazer o seu processo de planejamento pela Agenda 2030, porque ela contém uma meta que está em desacordo com a atual política do governo do presidente Jair Bolsonaro, que seria a 5.6, que é assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva, né? Então, ela fala alguma coisa que foi entendida pelo governo como ideologia a favor do aborto. Então, é por isso que ela está em desacordo atualmente. Aí vamos passar. E aí nós temos o início aí de uma ponte com as ODS do meio ambiente, que é a ODS 6, a ODS da água e do saneamento.
Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. Essa ODS é uma paixão, ela é muito linda. Aí nós temos aqui, qual que eu falo? Vamos lá. Alcançar o acesso universal e equitativo à água potável e segura. Você tem, ela aborda muitas questões diferentes. Deixa eu ver se eu pego aquela da questão das meninas e mulheres. Acho que não, acho que ela estava no meio. Mas você tem, por exemplo, melhorar a qualidade da água, reduzir a poluição, eliminar despejos e minimizar a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo a metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentar substancialmente a reciclagem e a reutilização segura globalmente. Eu já tive dúvidas se reciclagem, eles se referiam à reciclagem da água, e é isso mesmo, reciclagem de água e reutilização, que seria um processo sem tratamento, né? Bom, acho que podemos passar. A ODS 7 é a ODS que trata da energia, né? Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos. Pode passar. Ela tem pouquinhas metas associadas a ela, que são só 3 metas. E ela tem eu coloquei aí um meio de implementação, né? Assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços de energia. Ela é uma das ODS que você tem a questão da desigualdade nos países desenvolvidos. Então, você tem países que estão em boas condições de cumprimento de vários outros quesitos dessa agenda, só que não conseguiu implantar energia para todos, ou então energias acessíveis, energias sustentáveis. Então, ela é uma ODS que expõe muito desigualdades com relação a países ricos. E aí, o meio de implementação que está aí seria esse: reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso à pesquisa e tecnologias de energia limpa, incluindo energias renováveis, eficiência energética. Então, ela tem uma carinha de meta, mas ela já fala de como se deve fazer para chegar nas outras metas que estão propostas. Ok? Promover investimento em infraestrutura de energia, tecnologias de energia limpa. Então, ela tem meios de atingir as outras metas. A ODS 8 é a ODS do emprego. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. Ela também é uma das ODS que expõe desigualdades entre países. Ela ficou bem pequenininha, não sei se todo mundo vai conseguir ler, eu acho que vai ter dificuldade, mas ela tem 10 metas associadas a ela. Ela aborda muitas questões diferentes. Você tem questão de emprego de jovens, você que tem questão eficiência dos recursos globais no consumo e na produção, empenho para desassociar o desenvolvimento econômico da degradação ambiental, proteger direitos trabalhistas, implementar políticas para promover o turismo sustentável, fortalecer as instituições financeiras, incentivar o acesso a financiamentos. Então, ela é muito ampla. Aí vamos passar para 9. A ODS 9, construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Ela é a ODS da ciência, tecnologia, indústria e inovação. Ela é bem forte, ela tem muita coisa contida em si. Associada a ela tem 5 metas. Vamos pegar uma aqui. Promover a industrialização inclusiva e sustentável e até 2030 aumentar significativamente a participação da indústria no setor de emprego e PIB, de acordo com as circunstâncias nacionais, e dobrar sua participação nos países menos desenvolvidos. O que a gente vê de desigualdade entre países no mundo com relação a isso? Uma das coisas que mais
como é que eu diria, muda o fluxo do dinheiro, quanto mais industrializado um produto, mais caro ele custa. Então, você tem países desenvolvidos fazendo produtos com processos muito complexos dentro de processos industriais. Então, o produto é muito beneficiado dentro de países desenvolvidos. Você tem uma indústria alemã, vocês sabem que lá você tem um nível de procedimentos industriais muito maior e muito mais rico do que muitas indústrias no Brasil. Então, ela exporta, além dela exportar produtos já beneficiados e produtos mais, como é que eu diria, complexos, ela ainda exporta a tecnologia, né? Você tem a questão da patente, você tem que pagar pelo uso, para aprender a forma de fazer, você tem que pagar para usar o formato da tela do celular. Então, quanto mais desenvolvido o país, normalmente ele tem processos industriais muito mais complexos. Então, essa ODS, ela expõe muito essas diferenças, né? Por isso que ela fala muito dos países menos desenvolvidos. Aí vamos passar. A ODS 10 é a ODS da desigualdade. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Essa é a dedo na ferida. Que tem muito mais desigualdade do que a gente pensa. A gente pensa em desigualdade, a gente pensa em dinheiro, em desigualdades econômicas. Mas uma das coisas que a gente tem como desigualdades tecnológicas. Você tem a Coreia do Sul, que você tem acesso à internet Wi-Fi no ponto de ônibus, e você tem países que eu não sei nem se tem algum ponto de Wi-Fi numa cidade inteira. Então, existem muitas desigualdades, além das desigualdades econômicas. É bom a gente pensar nisso, num contexto de o que mais pode ser desigual, né? Desigual, diferente, mas diferente no sentido que é ruim, basicamente. Bom, vamos lá. Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades. Deixa eu ver. Reduzir as desigualdades de resultados, inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias e da promoção de legislação, políticas e ações adequadas a esse respeito. Tem, inclusive, as questões da discriminação de pessoas, do racismo, do sexismo e das várias formas que nós temos de discriminação. Essa é uma ODS, como eu falei, dedo na ferida. E aí a gente segue para a ODS 11, que é a ODS das cidades. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Resiliente é a palavra linda, né? Recuperar-se da crise e conseguir retomar o ponto que você estava antes da crise. Aí nós temos associada a ela 7 metas. E ela é muito ampla. Como a ODS das cidades, ela contempla habitação, transporte, urbanização, patrimônio cultural, reduzir o número de mortes por catástrofes, vamos dizer assim, a meta da defesa civil, né? Reduzir o impacto ambiental negativo per capita, que você tem em questão de qualidade do ar, gestão de resíduos, entre outros. E acesso a espaços públicos seguros e verdes. Deixa eu ver, seguros, inclusivos, acessíveis e verdes. Então, você tem aí vários critérios dentro de uma meta, né, que é aquela coisa que a gente estava falando da indivisibilidade, seguro, um lugar que você possa ir, que você não tenha medo de sofrer uma violência. Inclusivos, que você consiga, muitas pessoas consigam ir, né, muitas pessoas que têm diferentes dificuldades até de locomoção, relacionado inclusive ao acessível, e verdes, né? Acesso à área verde fácil. Então, ela é uma ODS muito ampla. E eu coloquei associada ela aí para mostrar para vocês a questão dos indicadores, né? Inclusive, um outro detalhe que eu preciso mencionar, ela tem aí também uma diferença. Tem aí Nações Unidas e Brasil, que vocês estão vendo. Nações Unidas seria a ODS do jeito que está
na Agenda 2030 global. E aí o Brasil, quando decidiu aderir, antes de 2015, ele ele assumiu, assim como os outros países, criar como se fosse uma agenda interna, porque existem algumas metas que não são cabíveis para o Brasil, por exemplo, que são metas que contemplam coisas que, por exemplo, só para país muito desenvolvido, tem uma na ODS 10, que é das desigualdades, e tem uma na ODS das mulheres, que é uma questão de mutilação feminina, que é uma coisa que acontece nos países da África. Então, o Brasil, quando assumiu, internalizou uma agenda própria. O IPEA, que é o Instituto de Economia Aplicada, desenvolveu essa agenda própria para o Brasil, e aí dentro dessa agenda própria, ele coloca questões que têm mais a ver, né, com o contexto nacional. A maioria ficou igual à Agenda 2030 global, e aí associado a ele vem os indicadores. Então, tem 2 indicadores que foram dentro da meta 11.7, que foram propostos. Os indicadores são um processo que ainda está em construção até hoje. 2020, 5 anos de lançamento da Agenda 2030, ainda está construindo indicadores. Então, ele é uma coisa muito complexa, propõe um indicador para medir se está atingindo uma meta em 193 países. Né? Como é que você vai medir isso? Né? E como é que vai sair o resultado? Isso contempla todo mundo? Então, é um processo bem complexo elaborar esses indicadores. Aí eu coloquei esses 2 exemplos aí para vocês. Proporção de área construída, que é espaço público, aberto para uso de todos. Né? Proporção de população vítima de assédio, por grupo, nos últimos 12 meses. Vamos passar para a ODS 12, que é a ODS do consumo e produção sustentáveis. Ela é uma ODS de conteúdo interessante e grande. Ela seria uma ODS que contempla desde a produção do produto até a reciclagem do produto. E por isso que o símbolo dela é esse 8zinho deitado, que é o símbolo do infinito. Né? Aí ela contempla 8 metas, uma delas a 12.5, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso. Esse é um dos aspectos que você tem dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos brasileira. Então, mas ela fala, inclusive, o plano decenal de programas de produção e consumo sustentável fala, inclusive, você tem que pensar a nível de design do produto, não só em como reciclar. Né? Você tem que fazer um produto que seja fácil de reciclar, inclusive. Então, por isso é que é produção e consumo, porque você já faz o negócio pensando lá no final como que vai ser o processo de reciclagem daquilo ou de reutilização daquilo. Ela contempla aspectos aí, inclusive, tipo, compras públicas sustentáveis, né? Que seria uma coisa muito interessante se muitos órgãos do Brasil aderissem. Aí a ODS 13. Acho que você der um Alt F5, acho que ele volta na... Oi, Rodiane. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Posso palpitar? Pode. Essa ODS? Essa ODS, eu acho ela muito importante. Queria falar no aspecto profissional, já que nós vamos ter vários profissionais saindo na área de trabalho, né, colegas de trabalho, vários profissionais aí que estão se formando, essa moçada nova aí, o quanto é importante essa ODS e a gente perceber e a gente trazer para a nossa realidade. Bom, todas essas ODS são importantes que nós que a gente consiga visualizar isso, não no aspecto global e nem no Brasil, tudo. É importante a gente conseguir visualizar
num aspecto pessoal, profissional. Vamos lá, por exemplo, essa UTS aí, o 11, que trata sobre o tipo de material que vai ser produzido. Você viu a Rosiane falando do design, que um design mais fácil para reciclar e tudo, mas também a gente vai se formar em engenharia ambiental, o quanto de papel a gente vai produzir, o produto, qual é o produto final do trabalho de vocês, que vocês vão produzir, o quanto isso tem um desgaste energético para o meio ambiente. Será que a gente consegue produzir isso tipo digital? Será que a gente consegue produzir isso com de outra maneira para que seja mais sustentável e tal? Então, queria colocar esse parênteses nessa conversa, porque eu acho importante essa nesse aspecto, sabe? Nós estamos trabalhando nesse momento lá na fundação a questão da separação dos materiais, o trabalho de educação ambiental com as pessoas para que eles entendam a importância do consumo consciente, quando nós vamos no mercado, que tipo de material, que tipo de compra nós estamos fazendo, depois que nós compramos, como que a gente trata do nosso resíduo, né? Como a gente trata do nosso lixo? Será que a gente trata ele como deveria, ou será que a nossa casa está sendo uma fábrica de produção de lixo? Então, já que nós estamos aí na área de meio ambiente, vejo ser importante ter essa sensibilidade, né? O Não é isso, PET Rô? está trabalhando bastante com isso, porque eu já vi nos stories do PET várias dicas de separação de materiais. Então, esse pessoal que está aqui, eu acho que é o pessoal que, se marcar, dá uma aula para a gente também de como separar. Legal. Isso, na verdade, eu acho que a gente chegar, ó, você lembra da indivisibilidade das ODS? Tem um linkzinho aqui, ó, entre a 12.8 e aquela 4.7, que é aquela que falava da educação ambiental. Ali na 12.8, garantir que as pessoas em todos os lugares tenham informações relevantes à conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza. Então, aí você tem uma ponte entre duas ODS diferentes, né? E eu acho que essa meta aí, essa meta, né? Não é ODS. Eu falo ODS para tudo. A gente fica viciado em falar ODS. Essa meta aí faz uma ponte com aquela outra meta. E essa meta aí também fala da educação ambiental. E uma das coisas que ela coloca, garantir que as pessoas em todos os lugares, aí que mata a gente, porque quando a gente vai ver, é muito diferente a informação que a gente tem dentro de um curso de engenharia ambiental e um curso de biologia também, né, Eduardo? Da informação que o Cabra tem lá no departamento de matemática, na medicina. Então, a gente tem uma falha e uma desigualdade de informação meio grande. E a gente está falando aqui de curso de nível superior, a gente não está falando nem da pessoa que não tem condição de frequentar um curso superior, né? Da pessoa que já saiu de um curso superior há muitos anos e que agora está no mercado. Então, tipo, isso é desigualdade também. Entendi. Isso mesmo. Por isso é importante a questão da educação ambiental, né? Quanto é importante. Fazer campanhas e muitas campanhas e refazer as campanhas e fazer de novo e de novo. Eu vou voltar lá para o slide e eu não consigo falar com você lá, tá? Tá. Mas se quiser... Queria que tu só chamar a atenção a questão do horário, né? Para a gente cumprir com o horário da turma aí. Tá bom? Sim. Aí nós temos, ó, voltamos lá para o ODS 13, que é a das mudanças climáticas. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos. E ela, associada a ela, só tem 3 metas. Ela é bem pequenininha. Coloquei um meio de implementação lá. É o gigantesco aí, né? Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais em todos os países.
E aí você tem um meio de implementação, que seria implementar o compromisso assumido pelos países desenvolvidos, parte da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Aí quando você tem, eles nos meios de implementação, eles normalmente citam convenções ou quadros ou outros documentos, que são documentos que mostram formas de você fazer aquilo, né? Agora, essa meta é ambiciosa, vocês repararam? A meta é mobilizar conjuntamente 100 bilhões por ano, a partir de 2020. É uma meta bem ambiciosa para atender às necessidades dos países em desenvolvimento no contexto das ações de mitigação significativas e transparência na implementação. Fundo Verde para o Clima, por meio da capitalização desse fundo. Eu acho que essa meta aí deve estar difícil de atingir. Eu não tenho certeza, não verifiquei o cumprimento dela. Aí nós temos a ODS 14, que é a famosa vida na água. Só que ela é vida na água marítima. Ela fala dos oceanos e mares. Conservação e uso sustentável dos oceanos, mares e recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. E ela vem ligadinha ali na ODS das mudanças climáticas. Será que tem a ver? Né? Tem muito a ver. Aí ela tem vinculada a ela 7 metas. Ela colocar uma pergunta ali se a gente já alcançou alguma das metas. Eu acho que o Brasil parou de acompanhar o alcance das metas devido ao novo governo e posicionamento dele não favorável à Agenda 2030. Mas uma das metas foi verificado que foi atingida, que foi uma dessas metas da 14. Conservar pelo menos 10% das zonas costeiras e marinhas de acordo com a legislação nacional e internacional e com base na melhor informação científica disponível. Acho que foi no final do governo do Michel Temer, ele vinculou comunidade de conservação, uma unidade marinha que é muito grande, e aí ela conseguiu exceder esse 10%. Então, ela foi uma das metas que foi cumprida pelo Brasil, e de uma vez só, numa tacada só. Deixa eu ver, acho que não tem muito o que falar sobre ela. Minimizar e enfrentar os impactos da acidificação dos oceanos, inclusive por meio do reforço da cooperação científica. Né? É interessante, são questões muito relacionadas ao ODS 13. E aí nós temos a ODS 15, que é conhecida como Vida na Terra. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, florestas, combater a desertificação, a degradação da terra e a perda da biodiversidade. Acho que amanhã vocês vão falar mais sobre biodiversidade. Essa ODS aí, ela foi precedida e ela é resultado de muitas convenções e conferências. Nós temos convenções sobre biodiversidade, temos tratados sobre a biodiversidade, é um assunto vastamente já abordado pela comunidade científica internacional. E temos também parece que, acho que foi uma vez que teve uma convenção sobre a desertificação. Então, ele é um assunto interessante, se vocês tiverem interesse, procurarem documentos sobre isso, tem bastante coisa que já foi produzida pela comunidade internacional. Aí, por exemplo, essa questão da desertificação, nós temos aí a meta 15.3. Combater a desertificação, restaurar a terra e o solo degradado, inclusive terrenos afetados pela desertificação, secas e inundações, e lutar para alcançar um mundo neutro em termos de degradação do solo. Ela fala de degradação de habitats naturais, perda de biodiversidade, questões de fauna e flora, né? Acabar com a caça ilegal, implementar medidas para reduzir o impacto de espécies exóticas, invasoras, né? Então, muitas questões relacionadas à vida na Terra. Aí eu coloquei nesse slide para vocês, e ficou até um pouquinho desconfigurado, a forma como ela foi colocada na Agenda 2030,
a forma como ela foi adotada pelo Brasil, que foi, ela dividiu aí as metas, né? E ficou um pouco diferente, ela tem acho que duas metas relacionadas, eu tirei, coloquei só essa mesmo, que é a grandona. Então, ela fala aí do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o SNUC, fala de APPs, de reservas legais, que são questões já internalizadas para como o Brasil lida com isso, que seria a conservação dos ecossistemas, de água doce, né? Já são formas adotadas pela legislação brasileira. E aí ela tem um indicador aí que seria área florestal como proporção da área total do território, que é um indicador fácil de mensurar, assim, fácil de calcular, né? Não de mensurar. Mas aí com as ferramentas que a gente tem hoje em dia de geoprocessamento, a gente consegue mensurar. A ODS 16, que é a ODS da paz, promover sociedades pacíficas e inclusivas, acesso à justiça para todos e instituições eficazes, responsáveis e inclusivas. Essa ODS é, como é que eu diria, é grande. Ela contempla muitos aspectos diferentes. Paz, justiça e instituições eficazes. Então, você tem aí questões de reduzir a violência, você tem questões de reduzir e combater a corrupção, o suborno, e você tem as instituições eficazes, que nem sempre está diretamente relacionada com paz e justiça, mas que adotou-se fazer uma ODS completona dessa, né? Aí você tem, por exemplo, dentre as 10 metas, a 16.9, fornecer identidade legal para todos, inclusive o registro de nascimento. Então, vocês percebem que ela tem muitos assuntos contidos dentro de um objetivo. E a ultimona, que é a 17, que é a ODS das parcerias. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Ela tem muita meta. Eu não coloquei nem... copiei algumas para mostrar para vocês, né? Mobilizar recursos financeiros adicionais para os países em desenvolvimento a partir de múltiplas fontes. Isso daí em formato de parcerias, editais. Tem muitas formas pelas quais o Brasil, por exemplo, tem acesso a recursos financeiros internacionais, né? Tecnologia, capacitação, pode mudar, comércio, ela aborda muitas questões dentro de um objetivo de parcerias. Parcerias multissetoriais, né? Ela fala muito da questão de, tipo assim, além das parcerias públicas, público-privadas, parcerias entre coisas que não são nem público nem privadas, que são as organizações da sociedade civil, as antigas ONG, agora OSC, o OCIP, né? Então, ela trata muito sobre o quanto que uma parceria pode ajudar a gente a chegar a atingir outros objetivos, principalmente os econômicos. Aí, depois disso, eu coloquei para vocês aqui um exemplo dos ODS que a gente tem, que a gente trabalha diretamente dentro do órgão ambiental do município, que é onde eu e o Eduardo trabalhamos, na Fundação de Meio Ambiente, né? Múltiplas ODS, eu acho que se eu falar delas aqui eu vou estourar o tempo, eu vou ter que dar uma passadinha, depois eu disponibilizo para vocês, né? Mas tem o ODS da saúde, a questão de reduzir problemas com produtos químicos, a ODS 6, que é o ODS da água potável e saneamento, a ODS 8, a ODS 4, 5, 9, não vou nem... Não, se eu começar a falar, eu vou falar. 11, 12, 13 e 15. Ih, ficou desconfigurado, Eduardo. O seu ficou desconfigurado. Mas esse slide aí apresenta para vocês a ideia do PNUD. PNUD é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
PNUD está no Brasil faz muito tempo, né, desde a década de 60, e ele tem como temas centrais desenvolver capacidades, ciência, tecnologia, modernizar o Estado. Ele tem... O PNUD no Brasil, ele apoia a implementação das políticas para setores críticos para o desenvolvimento humano, né, que a gente viu aqueles dedos na ferida que a gente tocou lá. Promoção dos objetivos, né, fortalecimento do papel da sociedade civil, do setor privado, desenvolvimento de capacidades institucionais do governo federal, estaduais e municipais. Vou falar para vocês básico, assim, os órgãos de justiça, eles têm trabalhado muito com a Agenda 2030. Existe no TCU, os TCEs, que são os tribunais de conta, vários, acho que é o CNJ, que é Confederação Nacional de Justiça, acho que é, muitos órgãos da esfera jurídica têm adotado a agenda como um norte para o planejamento interno deles, né? Porque normalmente todos os órgãos fazem um planejamento interno. Então, os órgãos de justiça têm usado a Agenda 2030 para se nortear. E aí, agora é uma reflexão que a gente deveria fazer aí. Vamos refletir um pouco sobre onde ficam os objetivos no nosso cotidiano. Daí, eu tinha pensado em abrir o microfone, mas acho que vai ficar muito ruidoso se todo mundo abrir o microfone. Então, vamos responder ali pelo chat. A gente preparou algumas perguntas para vocês, né? Antes da gente abrir o contrário. Então, a gente faz aqui uma sessão rapidinha de respostas. E aí, eu tô com essas perguntas aqui na minha tela. Deixa eu ver, será que eu consigo mostrar? Não, não consigo. Alternar a câmera, dá. Eu vou trocar minha câmera aqui e vou mostrar para vocês. Então, a primeira pergunta. Qual ODS está diretamente relacionado com o teu trabalho ou o teu TCC ou a tua área de atuação no estágio? Vocês conseguem visualizar? Consigo ver. Uhum. Rúbia respondeu aí, água e saneamento. ODS 6, água e saneamento. Alguém aí na ODS 15? De vida na Terra? Alguém aí na ODS 11, cidades sustentáveis? Estou dando as dicas. Alguém trabalhando com a ODS 13, mudanças climáticas? Beleza, galera? Vão respondendo aí. Vou passar para a próxima pergunta. Qual aspecto relevante do desenvolvimento, na sua opinião, não foi contemplado na Agenda 2030? Vocês acham que tem alguma coisa que seria importante a agenda tratar em algum objetivo, algum tema macro, que não foi tratado? Essa pergunta é difícil, hein, Rosiane? Essa é. Eu vou deixar a galera responder aqui, pelo menos umas 2 respostas aí, daí a gente responde. Super complexa. Eu, quando vi essa pergunta, também me questionei qual seria o objetivo de desenvolvimento que ainda não foi contemplado, que poderia ter sido mais contemplado nessa agenda, né? Professor Juan, se tiver alguma ideia aí, Esse aqui não tem certo e errado, né, pessoal? A questão da violência sexual deveria ter mais importância.
Uhum. Boa. Ela é tratada de uma forma meio transversal, um pouquinho na ODS 5, um pouquinho na 16, mas talvez não Uhum. tenha dado tanta ênfase, né? É isso que acho que a Rúbia quis dizer. Mais algum? Exploração de outros recursos naturais. Eu acho que isso daí é abordado um pouquinho na 12 e um Seria pouquinho. algo que hoje não se contempla para o desenvolvimento. Seria algo Uhum, mais que hoje está em abundância, né? E que não é utilizado. entendi. Seria como se fosse, na verdade, então, um norte, né? Falar para as pessoas sobre aquilo que pode ser explorado e que não é. Porque ela fala muito daquilo que não deve explorar tanto. Exatamente. Entendi. Geração de resíduos, ela é tratada de uma forma também transversal, um pouquinho na 12, um pouquinho na 11, né? Mas não tão focalizado. Eduardo, tem Oi. alguma opinião aí? Eu acho que poderia ser tratado com mais sensibilidade a questão da diversidade Uhum, e vejo também o pouco tratamento com a questão cultural, uhum, né? A gente não tem nada falando sobre cultura, ou muito pouco, talvez, falando sobre cultura. Eu vejo lá naquela da educação, que fala um pouco sobre preservar as culturas, tal, mas assim, voltado bem para a educação, né? Não vejo uma sim. sensibilidade com relação aos povos indígenas, às culturas de outros países, assim, talvez que falta um pouco nesse aspecto. Pois é, tem uma meta na ODS 11 da Cidade Sustentável que fala de salvaguardar o patrimônio cultural, mas é só patrimônio. Então, tipo, não fala da cultura de um povo, da cultura de uma nação, né? Então, ela é um pouco frágil, né? A gente discutiu um pouco sobre isso hoje mais cedo e a gente concluiu que cultura é um aspecto pouco abordado e é um aspecto muito importante na história de um país, na atualidade dos países, né? Você tem muitas diferenças. E aí a Ana colocou aí direitos humanos. Eu achei bem interessante a sua sugestão, Ana. Realmente é um tema que é abordado de uma forma meio que transversal e meio que subjetivo, né? E a educação ambiental também é interessante. Talvez um objetivo mais voltado para a educação ambiental do que duas metas. Aí eu passo para a próxima pergunta. O que você visualiza em uma cidade inteligente e sustentável? Como você vê essa conexão? Aí quem não quiser responder, pelo menos refletir sobre esse assunto é interessante. Porque hoje em dia tem muita gente falando das cidades inteligentes, que vocês já devem ter visto como smart cities, né? Aí as cidades inteligentes, elas são cidades com altíssima tecnologia, tecnologia de ponta. E aí a questão da sustentabilidade, a autonomia, inclusive energética, de uma cidade que tem muita tecnologia, como é que funciona? Né? Porque se você tem muita tecnologia, você tem uma demanda energética meio alta. Eu vou ler novamente, Queria viu? ler novamente? Uhum. O que você visualiza em uma cidade inteligente e sustentável? Como você vê essa conexão? Imagina um equipamento urbano que você pensaria que teria uma cidade que seria inteligente e sustentável. Chuta. Eduardo, você quer chutar algum aqui para nós?
Eu acho que uma cidade que seja bem tecnológica tem a ver com muita tecnologia. E aí, consequentemente, se transforma assim, em inteligente, né? E só tem que tomar cuidado com a questão da sustentabilidade. Uma cidade onde as pessoas perdi. Só monitora as máquinas, sim. Que as pessoas ficam analisando os resultados que são provenientes de máquinas. Garantir o acesso à informação. Não entendi, Thaleson. Se quiser explicar melhor. Numa cidade inteligente e sustentável, eu, por exemplo, acho que eu visualizo muito a questão da energia solar, dependendo principalmente da cidade, né? Mas aqui, se a gente quisesse transformar Palmas numa cidade mais sustentável e inteligente, eu consigo imaginar aqui com muito mais captação de energia solar. Uma coisa também que a gente pensa que é uma tecnologia de ponta e é uma tecnologia fenomenal, para não dizer outra coisa, que é uma tecnologia que todo mundo aqui conhece, e vocês, provavelmente, vocês têm acesso a essa tecnologia fácil. Árvore. É uma tecnologia natural, existente aí há quanto tempo, e ainda assim, por exemplo, em Palmas, falta, né? A gente tem a questão aí da temperatura, você tem questões aí de qualidade do ar, né? Uma cidade inteligente e sustentável pode ser uma cidade bem arborizada, inclusive. Então, a gente pensa muito em coisas de ponta, coisas muito elaboradas, mas tem coisas que são muito simples e acessíveis e a gente não necessariamente lembra. Hoje eu estava vendo sobre essa questão, essa questão da tecnologia e desses... Nós temos dois viés de tecnologia, né? Essas tecnologias mais elaboradas, como nanotecnologia e outras mais, mas nós temos tecnologia muito simples que um país pode passar para o outro, como, por exemplo, essa história, né, da árvore e do ar-condicionado natural, uma tecnologia simples que na época foi o soro, que existia uma mortalidade infantil muito grande, e depois que se desenvolveu o soro, que é a água, açúcar e sal, deu uma redução drástica das mortes de crianças recém-nascidas. E então são tecnologias simples que vão passando de país ou que vai se disseminando. Então nesse sentido que eles pensam, não tecnologias somente tecnologias elaboradas, mas tecnologias simples, né, de conhecimento popular que vai se passando e que pode ser divulgado, né? Exatamente. Eu vi aí as respostas, pessoal. Aí agora, passando aí para a próxima pergunta, quais e quantos links você consegue identificar entre pandemia e meio ambiente? Aí eu não cheguei a dar exemplo, eu achei que eu ia comentar. Acabei esquecendo. Vocês conseguem identificar links entre a pandemia do coronavírus e o meio ambiente? E contextualizar ele com algum dos objetivos? Eduardo, se quiser começar a responder aqui para nós. E aí, também depois eu te complemento. Questão complicada. Pode dar alguns exemplos? Eu vejo nesse aspecto do tratamento com o meio ambiente, como nós estamos tratando o nosso meio ambiente, né? As questões, principalmente alimentar, que tipo de alimentos nós estamos consumindo, como é que as populações estão lidando com os ecossistemas, né? E, afinal de contas, esse vírus veio da onde, né, pessoal? Da onde que ele surgiu?
como será que lá na China eles estão tratando o alimento lá e como que será que eles vão continuar dessa maneira ou será que nós vamos, depois de superar essa pandemia, logo nós vamos ter outra pandemia? Ou nós vamos ter essa consciência, nós vamos melhorar, vai alterar? O que será que vai acontecer? Nesse aspecto das UDS e no respeito com a biodiversidade. Eu vejo muito, tipo, os dois lados, né? De onde veio a pandemia, que foi de questões relacionadas ao DS2, que questões de insegurança alimentar, pessoas que têm que se alimentar de animais silvestres porque não têm acesso a outra fonte de proteína, digamos assim, e a questões relacionadas a para onde vai, né? Porque as pessoas já estão monitorando aí se tem presença de coronavírus ativo nos resíduos, nas superfícies dos resíduos, né? Tanto que pararam os programas de coleta seletiva e relacionada à persistência dele no efluente, na água, porque já conseguiram detectar vírus em efluente, né? Na água de esgoto do hospital, na água de esgoto de comunidades que tem mais presença de casos. É. China é um país que algumas pessoas vivem em condições insalubres, situações insalubres. Infelizmente, eles se veem obrigados a comerem isso, exatamente. Se a pessoa não tem muita segurança alimentar, da onde que ela vai tirar uma fonte proteica? Né? Porque o organismo, ele muitas vezes precisa de uma fonte proteica. Então, De veículo a combustão. e tem isso daí também que a pessoa que está com o perfil do PET aí colocou, né, o DS13, porque tiveram vários comentários, matérias e N produções midiáticas aí sobre a questão do como que o mundo desacelerou e o que isso influenciou agora na poluição atmosférica, né? Não, tem umas coisas que saíram sobre mudança do eixo terrestre, né? Porque tem menos trânsito, redução de poluição do ar, porque tem menos veículos circulando. Aí a próxima pergunta: de que forma impactos ambientais negativos refletem em condições sociais? E o que você entende por desigualdade ambiental? Oceanos mais limpos, boa. Essa questão da desigualdade ambiental é muito interessante, né? As pessoas que vivem em lugares sujos, né? E já outras que vivem em ambientes extremamente verdes, de vida, né? Qualidade de como o local onde a pessoa está inserida. De repente, a turma que mora no Rio, no morro, que todo ano desaba, vivem apertados e sem saneamento básico. Então, a qualidade é diferente, por exemplo, de nós que moramos aqui em Palmas, num lugar lindo, maravilhoso como esse. Uhum. Vamos pegar esse cenário que você falou de encosta, de construção em encosta. Você tem dois tipos de construção diferente. Aquela pessoa que não teve acesso a um terreno legal para ela fazer a construção e ela se sentiu, tipo assim, para ela poder fazer a casinha dela, né, para ela ter a habitação, ela teve que construir na encosta, porque ela não tinha como comprar um terreno num lugar da cidade, num lugar bom. Então ela viu que, tipo, um terreno barato ali, perto no pé do morro, né? E aí, ao mesmo tempo, você tem casas, mansões em encostas. Você tem mansão em topo de morro, que é APP. Você tem mansão na beira do rio, né? Você tem... É uma desigualdade, assim, econômica e ambiental ao mesmo tempo, né? Outra questão interessante
a questão dos resíduos, né? Quem mora próximo a lixões, quem mora próximo a aterros sanitários, ou quem mora próximo a áreas de rejeitos, né? Rejeito principalmente eletrônico e tudo, também vive uma situação de vulnerabilidade muito grande, né? E de qualidade, que é justamente essa questão das condições sociais, né? Ambientais e sociais. Então, não tem como viver bem num ambiente insalubre desses, né? Você lembra aquela palestra que nós fizemos na Polícia Federal, como eles tratam também da questão da saúde, o quanto é importante, né? Eu senti assim neles isso, sabe? O quanto é importante a saúde num aspecto ambiental, viver num lugar que tenha menos poluição, viver num ambiente onde possa respirar puro, paisagens bonitas, né? O quanto isso é valorizado. Sim. O professor colocou aí a questão das desigualdades da questão do saneamento, né? Pessoa que mora numa zona próxima de um lixão, né? São terrenos que são mais baratos. E aí, às vezes, é o único lugar que a pessoa conseguiu comprar um terreninho para erguer uma casinha com 2 cômodos. No Maranhão, muitas pessoas não têm acesso a um banheiro, usam poços artesianos e usam privadas próximas a poços, que ocasiona doenças. Exatamente. Alguém aqui assistiu A Ilha das Flores? Um documentário antigo já, mas um documentário bem interessante. Uma galera já assistiu. E tá aí, quem não assistiu, uma indicação, tem na internet, isso aí eu acho que baixar no YouTube deve ter. Bom, passar para... Sobre essa questão dos lixões e tal. As pessoas que moram próximos e aproveitam daqueles dejetos, né, aqueles rejeitos que tem ali para sobreviver e tal. Muito interessante, assistam, vale a pena. Vai marcar a vida de vocês. Essa pergunta aqui, acho que... Deixa eu ver se é a última. É a última. Essa pergunta aqui é para matar, chave de ouro, para fechar nossas perguntas aqui. É possível dissociar crescimento econômico da degradação ambiental? E se sim, que forma você sugere para fomentar isso, para fazer acontecer? Essa é uma questão difícil e tão difícil que talvez eu nem saiba responder. A Ilha das Flores, o nome do documentário, Ilha das Flores. Obrigado, Ana. Essa pergunta, ela surgiu eu acho que esse textinho eu copiei de uma ou duas metas que estão nas ODS. Dissociar crescimento econômico da degradação ambiental. Isso tem, acho que são 2 metas que falam isso daí. E aí, quando eu me deparei com isso, eu falei, cara, essa é uma chave do sucesso de políticas ambientais. Porque o maior problema, para colocar assim, resumidamente, o maior problema que você tem, as pessoas associam para um país crescer, para um país ter dinheiro, precisa degradar o seu meio ambiente. É o custo do sucesso, é o custo do crescimento. Diga, Eduardo. Eu vejo uma sociedade super capitalista, cada dia mais baseada no consumo. As coisas hoje não precisam durar, nem devem durar muito tempo. E isso a gente vai muito contra a maré da sustentabilidade e tudo mais. Outro aspecto também é a questão dos serviços ambientais e do PSA, assim, né? Que, por um outro lado,
tem se desenvolvido alguns trabalhos economicamente viáveis que estimulam o meio ambiente, ou que fazem com que o meio ambiente se desenvolva. Não tem sido fácil, o nosso país, nos últimos tempos, retrocedeu em alguns aspectos, mas em outros aspectos, mas em outros países está super evoluído e está se avançando bastante. Então, eu acho que esse também é um assunto para uma live toda, falar um pouco sobre pagamentos por serviços ambientais, identificação de alguns serviços ambientais, valoração, quantificação, quanto esse serviço ambiental custa, transformar isso em green bonds e oferecer no mercado internacional. Eu acho um grande... Muitas comunidades internacionais estão caminhando nesse aspecto e o Brasil, no Tocantins, tem um projeto que chama Red+, que é um projeto de quantificação e valoração dos serviços ambientais. No Piauí, me parece que tem alguma coisa iniciando, mas nós, no Brasil, não temos uma legislação ainda que dê suporte para esse tipo de... Então, os estados criam sua própria legislação e oferecem no mercado internacional, mas nem sempre tem a credibilidade que teria se o Brasil tivesse isso. Esse é um assunto também que a gente pode tratar numa live e tudo. Outra coisa que a gente poderia tratar numa live, que eu acho que é super importante, são as questões das mudanças climáticas. Essa história da pandemia trouxe algumas novidades no aspecto das mudanças climáticas, na alteração do nosso clima no contexto global. Eu acho também, professor Juan, a gente poderia explorar isso uma hora ou outra. Ótimo, Eduardo. Muito bem. Nós estamos abertos aqui, sempre com essa contribuição de vocês, hein? E eu acho assim super válido trazer essa parte, porque, olha, cada palavra de vocês, tudo isso serve, né, para inspirar, né, e mais aos jovens, né, que estão com uma missão aí de terminar um curso de engenharia ambiental e projetar, porque vai ser o futuro vai estar nas mãos desse, dessa galera nova que está. E tendo uma base, né, essa base que se está fomentando, vai com tudo, ou seja, todos os aspectos que vocês colocaram, estão falando de uma agenda de 2030, hein? Daqui a mais 20 anos já eles, com certeza, já estão com uma família formada, já estão trabalhando já com experiência no mercado e dando palestra como vocês estão dando aqui, né? Então, acho super válido, Eduardo, que você tocou essa parte aí. E Rosiane colocou cada aspecto aí resumidamente, porque realmente eu dei uma olhada na Agenda 21, na Agenda 2023, 2030, que foi é muito extensa. E magistralmente, como é de esperar dela, né, resumiu muito bem. Parabéns. E continuem aí. Continuem aí. Beleza. Só encerrando essa pergunta, pessoal, uma das coisas que o Eduardo colocou aí é a principal resposta dessa questão. A melhor forma que se tem encontrado num contexto internacional de desassociar crescimento econômico e degradação ambiental é a valorização do meio ambiente. Valoração, aliás. Valoração. Parece que a França já tem um levantamento, inclusive por região, dos seus recursos naturais quantificados, né? Porque você tem, por exemplo, se você tem uma ferramenta que permite você mapear o quanto, ou estimar pelo menos, quanto de minério de bauxita você tem em uma reserva. Você tem como valorar aquilo lá. Então, você sabe o quanto que, teoricamente, você tem em dinheiro, né?
que o dinheiro nosso é nada mais que uma forma de também medir. Então, você tem como dizer o quanto que valeria, digamos assim, uma floresta, quanto que valeria alguma coisa, algum recurso natural intacto, né? Então, uma das formas que o pessoal tem encontrado para responder essa questão é essa. E outras coisas também, tipo, ferramentas de educação ambiental, cada vez mais você vai desassociar o crescimento econômico da degradação ambiental. As pessoas vão começar a enxergar valor na árvore de pé. E aí... Só para encerrar, não sei se eu já te falei, Rô, um dos maiores exemplos foi a água Perrot. A água Perrot foi na França. Sabe dessa história? Não. Existe uma fonte na França chamada Fonte Perrot. Ela é uma fonte, assim, super degradada, e o pessoal, uma fonte que era usada para tanto para tomar água quanto para liberar os dejetos e tudo. E eles faziam muitas coisas com essa fonte. Importantíssima na cidade de Perrot. Então, o primeiro projeto de valoração dos serviços ambientais, o que iniciou isso aí foi lá. Então, eles fizeram um projeto, várias instituições participaram, valoraram essa fonte, no sentido de como seria importante, o que tipo de valor ambiental essa fonte traria para nós se ela estivesse limpa. Eles fizeram um super projeto, foi o primeiro projeto da história, foi dali que saiu, e eles revitalizaram essa fonte. Hoje, pessoal, nós temos água Perrot vendida no mundo inteiro, tá? A água Perrot é cara e ela vem numa garrafinha de vidro, tá? Essas garrafas de vidro, elas podem ser retornáveis E eu comprei uma no posto de gasolina RTW, aqui em Palmas, uma água Perrot, tá? Ela custa caro, 30 e poucos reais a água, tudo. Mas é o primeiro trabalho de valoração de serviços ambientais. Então, hoje nós temos o serviço que aquela fonte presta para o mundo, porque todo mundo tem acesso àquela água. Aquela água é uma água especial, ela tem substâncias lá especiais e tudo. Eu tomei, não deu diferença nenhuma, assim, não achei nada especial, mas diz que tem. Você sabia disso, Rô? Não Perfeito, sabia. Eduardo. Eu nem sabia. Estou assim. Hoje tem sido uma aula para mim, muito boa, em todos esses aspectos que vocês têm tocado aí, né? Minha formação é engenharia mecânica, né? Mas eu amo de paixão a engenharia ambiental. Então, todos os elementos que vocês trouxeram aqui, para mim, foram enriquecedores, né? Então, essa parte da água Perrot, nem sabia. Deve ser bem cara. Eduardo, escreve para nós ali no chat, para depois a gente poder googar ele. Eu tenho dificuldade aqui. Escreve aonde? No chat. Em cima, à direita, tem uma bolinha com linha. Depois do... Certo. É para colocar aqui a água Perrot? Isso. Uhum. O nome? Isso. Ai, pessoal, agora vocês me pegaram bem como que se escreve isso, vocês me apertaram agora. Perrot. Francês, né? Veja se é assim. Talvez você tivesse que dar uma pesquisada. Perrot, deve ser. Desse jeito. Perrier. Perrier, eu acho que é essa mesmo. Ana Messi, Perrier. Tá? Perrier. Você associou com Pierrot por causa da palavra francesa. Pierrot, mais famosa. O meu francês está um pouco enferrujado. Tá bom.
Pessoal, colocaram aqui para fazer perguntas, mas tem algumas perguntas lá em cima. Aí acho que são 4 perguntas. A gente pode responder rapidinho. Deixa eu ver aqui. JP Inácio. Desigualdade tem a ver com a distância entre os mais ricos e mais pobres? Não foi uma pergunta. Ana Carla. E a desigualdade, a má distribuição? Eu acho que isso foi uma pergunta, né, Ana Carla? Você quer saber se a má distribuição é desigualdade? Sim. Eu posso dizer que sim. Basicamente, é uma forma de conceituar a desigualdade que é bem didática, inclusive. Alguns terem muito pouco, outros terem muito demais. E aí a Rúbia colocou, alguma dessas metas já foi alcançada? Eu procurei responder a tua pergunta, Rúbia, quando eu apresentei lá a ODS 14, que é uma a ODS Vida na Água, né, que foi foi uma criação de uma unidade de conservação marinha pelo governo Michel Temer. E aí a Jéssica perguntou se nós conseguimos acompanhar esses indicadores dos ODS. Sim, a gente consegue, Jéssica. Eles estão disponíveis, acho que é vinculado ao IPEA. Mas se você procurar no Google indicador ODS IPEA, eu acho que você já cai. Eu não sei se é o Google, ou se é o IPEA ou se é o IBGE. Mas tem sim os indicadores. Eu acho que o IPEA foi a metodologia dos indicadores. E o IBGE, se eu não me engano, ele mensura alguns, que já dá o resultado. Respondi? Acho que sim. Acho que Mais perguntas? foi, né? Acho que não tem. Acho que tá. Esse foi o nosso segundo dia. Agradecer a Rosiane, ao Eduardo, por ter esclarecido tão bem sobre a Agenda 2030, né? Sobre desenvolvimento sustentável, econômico e social também. Então, a gente fica bem agradecida. Agradecer a todos os participantes também por estarem aqui. E lembrar que amanhã tem mais, às 19 horas, que é nossa última palestra com o Oscar. Muito obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Rosiane. Obrigada, Eduardo. Eu quero agradecer também a Rosiane e Eduardo por todo esse tempo que vocês destinaram, né? É um tempo que nós, que somos profissionais,